Maravilha de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, muito obrigado. Congregação de Telégrafo, a congregação de Pirpirituba, Deus continue abençoando vocês. Abra sua Bíblia, vamos uma rápida palavra aqui no livro de Jonas. Jonas, coloque nas bibliografias, viu, irmão? Na hora que for. Eu vou falar de Jonas hoje, mas por um outro ângulo. Vou falar sobre a oração de Jonas. Está no capítulo 2, verso 1 e o verso 2. Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2. Acharam? Eu peço a você que mantenha o texto aberto após a leitura, porque se a gente voltando no texto, você tem aí a Bíblia aberta. Diz assim, ó: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Amados, o livro de Jonas e o profeta Jonas, ele, fora o seu livro, o seu nome aparece, as citações do livro de Jonas, e o nome de Jonas, o profeta Jonas, aparece em outros textos da Bíblia. Jonas é um profeta de suma importância. Ele é considerado ali, está entre os 12 chamados profetas menores, que são os 12 últimos profetas ali do Antigo Testamento. Chamado profetas menores, não é porque ele era pequenininho, e nem porque a sua profecia tinha menos consideração, ou porque os livros dos profetas menores eram inferiores aos profetas chamados maiores. Não, é só por causa do texto. Isso é uma definição de estudiosos, por causa do tamanho do texto. Então, por exemplo, o livro de Isaías é enorme, Jeremias é enorme, Ezequiel é enorme, e os livros, tudo com mais de 50 capítulos. Os livros dos chamados profetas menores são livros com 1 capítulo, 2, 3, 4 capítulos, quando é até 10 capítulos, mas são capítulos assim com pouquíssimos versículos, não são extensos, então por isso são chamados profetas menores. Quando você vai ali na cidade, eu esqueci o nome agora da cidade, eu já estive lá com a Maria Cláudia, lá em Minas Gerais. Não, quando você vai ali em Minas Gerais, tem uma cidade ali, depois de Trindade, aonde tem uma obra de arte do famoso artista Aleijadinho, um dos maiores artistas da história. É Congonhas, eu acho, né? Congonhas. Tem uma catedral católica ali, e na frente da catedral tem uma obra de Aleijadinho, um dos maiores artistas da história brasileira, se não o maior, negro, né? E ele, na frente da igreja, ele fez lá uma estátua, 12 estátuas em homenagem aos 12 profetas menores. E está ali uma arte, uma obra de arte. Ele faz Jonas também. Jonas é citado, o profeta Jonas. Jonas é citado no Alcorão do Islã. No capítulo 10º do Alcorão do Islã, ele é citado, é considerado um profeta. Você acredita nisso? Jonas, mas mesmo assim ainda tem gente que se diz cristão que diz que Jonas não existiu. Que a história de Jonas é uma lenda, é uma mitologia,
Ah, então joga fora. Não, ali você vai tirar lições, mas é uma história que não aconteceu, que é impossível ter acontecido. Não. Se não fosse verdade, Jonas não era citado. Jesus cita Jonas por 3 vezes. Jesus não ia citar um fantasma, não ia citar um mito, não ia citar uma lenda. Jesus cita Jonas 3 vezes. E ainda compara e faz do período de Jonas no ventre do peixe, que a gente diz aqui que é impossível, e nós que cremos entendemos que é um milagre, e os que são incrédulos diz que isso não existe, é uma mitologia. Jonas é tão real que Jesus diz que aquele fato que aconteceu com Jonas era uma tipologia dos 3 dias que Jesus ia passar no seio da terra entre a sua morte e a ressurreição. Como é que isso é uma lenda? Então, se o livro de Jonas é uma lenda, as histórias de Jesus é uma lenda, e o que Jesus falou sobre Jonas é mentira. Então a história de Jonas é tão real que o fato de Jonas 3 dias no ventre do peixe é uma tipologia de que Jesus ia morrer. Jesus cita isso, fala assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias no ventre da terra, que aí vai ressuscitar. O que é uma tipologia? São fatos do Antigo Testamento que era uma anunciação, uma sombra, um anúncio, uma profecia do que ia acontecer lá na frente, no Novo Testamento. Por exemplo, aquele cordeiro pascual que morria no sacrifício lá no Antigo Testamento, era uma tipologia que o Cordeiro de Deus, que era Cristo, morreria um dia. Então, desde quando foi estabelecido na lei de Moisés, que não foi estabelecido por Moisés, mas estabelecido por Deus, e Moisés escreveu, que tinha que um cordeiro morrer no lugar de alguém pela o perdão do pecado do povo, ali já era uma tipologia, uma profecia que Jesus era o Cordeiro de Deus que ia morrer um dia. O tabernáculo, a travessia do Mar Vermelho, a conquista da terra da promessa, são profecias relacionadas à igreja. A travessia do deserto é o símbolo da igreja atravessando esse mundo. Então, Jonas é um personagem real. Ele é citado, fora o texto da Bíblia, fora o texto do livro de Jonas, ele é citado mais cerca de 4 vezes. No livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 17, Jonas é citado como profeta, profetizando, num versículo, mas ele é citado. Ele é um profeta do século oitavo, mais ou menos 1700 e alguma coisa antes de Cristo. Ele era um profeta do norte, não era do sul. O profeta do sul eram os profetas de Jerusalém. Ali Isaías é do sul, Jeremias é do sul. Jonas era do norte, capital Samaria, da onde Elias também era, Eliseu também era. Eram reinos divididos. O reino de Israel tinha sido dividido. As 12 tribos, 10 ficaram com o norte, capital Samaria, e 2 ficaram com o sul, capital Jerusalém. Jonas é um profeta do norte, assim como Elias, Eliseu profetizavam no norte. Jeremias, Isaías, Ezequiel eram profetas do sul, Jerusalém. Jonas é citado em 2 Reis 17, na época do reinado de Jeroboão II, não aquele primeiro que rebeliou contra Salomão, mas o Jeroboão II, num período de muita prosperidade em Israel. Ele é contemporâneo, é da mesma época do profeta que chamou as mulheres lá de Samaria de vacas de Bazã.
É bom entender que quando ele chamou, o profeta chama as mulheres de vaca de Bazã, não é como hoje xingar o outro de vaca, não é isso. É porque a prosperidade era tão grande. E o que eram as vacas de Bazã? Bazã era a terra do lado leste, era a melhor terra de agricultura e dos melhores gados. Então os gados eram de melhor reprodução em Israel. Tanto macho como fêmea eram os melhores, e era da região de Bazã. As vacas de Bazã produziam os melhores filhotes, os melhores leites. E aí, as mulheres de Samaria, na época do reinado de Jeroboão, estavam muito ricos e o povo vivendo num pecado tremendo. Mas a prosperidade estava grande. Prosperidade não quer dizer que Deus está te abençoando. Tem muita gente que está cheia de dinheiro, quer dizer que está próspera, e nem que está abençoado. Esse dinheiro aí pode ser um dinheiro errado. Corrupção, uma série de coisas. Então ele comparou aquelas mulheres nobres que desfilavam, cheias de sujeira espiritual, e desfilava tirando onda na frente dos outros, como vacas de Bazã. Você está desfilando agora, mas vai chegar o juízo para vocês. Então, Jonas é esse profeta. E na época dele, a Assíria, antes da Babilônia, era uma nação muito forte. E a Síria constantemente atacava Israel, principalmente a região do norte. Atacava também o sul. Lembra da história de Sanaqueribe atacando o profeta, o rei Ezequias? E Ezequias corre e chama o profeta Isaías para orar por eles. E aí Deus manda aquele anjo com 185 e mata 185 mil soldados assírios. Os assírios eram terríveis, eram uma nação muito má. Por exemplo, Roma era um império poderosíssimo, que saía conquistando as nações, mas ela não metia terror. Ela ia conquistando, mas não metia terror, não assustava tanto. A Assíria não. Ela metia terror para deixar todo mundo assombrado. Então ela tirava a pele da pessoa viva, arrancava a língua das pessoas vivas, cortava a cabeça das pessoas e fazia pirâmides de cabeça de pessoas na frente das cidades que ela conquistava, para fazer aquele terror. Roma, quando conquistava, deixava o povo na região, igual conquistou a Palestina, e deixava o povo lá, até para manter a paz. A Assíria não, quando ela conquistava um povo, ela trocava as nações, para acabar com a cultura, com a identidade religiosa, social, familiar, tudo. Então era uma cidade odiada. E Deus diz para Jonas, vai profetizar lá em Nínive. Aí o profeta não aceitou, falou, poxa, profetizar para Nínive? Eu conheço esse Deus que eu sirvo, ele é misericordioso. Eu vou lá pregar, esse povo vai se arrepender, Deus vai perdoar esse povo. Eu não estou querendo isso, eu estou orando aqui para Deus matar esse povo. Então eu não vou não. E ele pega e foge. Em vez dele ir para Nínive, se você conseguir aí jogar o mapa da Palestina aí para mim nos tempos do Antigo Testamento, vai me ajudar. Principalmente se for o tempo antigo assim, que pega ali a Assíria, tudo. Então, ele desce, vai para Jope. Eu já estive em Jope, que é onde Pedro evangeliza Cornélio, e depois de Jope ele pega um navio para Tarsis. Ele foge de Deus. Quando ele está fugindo de Deus, Deus manda aquela tempestade que vocês conhecem, aquela história, joga ali. Ele vai dormir, está tranquilo, e vem uma tempestade, os marinheiros se assustam, cada um clamando no seu Deus, fazendo os seus sacrifícios lá. O capitão encontra Jonas dormindo, olha ali. Jonas foge aqui para o mar Mediterrâneo. Ele está por aqui, ó, lá na parte lá em cima.
Só que essa aí é a atual. Se pudesse ver lá dos tempos bíblicos, olha lá as divisões, ó, a Samaria lá, ó. Aí ele desce aqui e pega o mar aqui, ó. Só que Nínive está para cá, ó. Nínive está para cá, lá em cima. Lá no Nordeste. Ele foge para cá, ó. Ali Jerusalém, está lá Samaria. Aí, ele vai do avesso, é para cá que ele vai, Deus manda ele ir lá para o Nordeste, ó, seguindo aqui, ó, lá na ponta. Só que Deus, quando quer uma coisa, é para fazer. E Deus vai atrás de Jonas. E como é que Deus vai atrás de Jonas? Olha lá, ó. Lá está Nínive. Aí ele está aqui tentando fugir para Tarsis. Olha lá, ó. Era para ir para o Nordeste, ele vem aqui para o Sul e foge aqui para o mar aqui, ó. Aqui é o mar Mediterrâneo, que banha a Grécia, a Itália, né, parte da França, Espanha. Então, Deus correu atrás de Jonas. Não, você vai vir aqui. Deus tem várias formas de correr atrás de nós, Davi. Ele mandou um vendaval atrás de Jonas e mandou um grande peixe. Não é uma baleia. Um grande peixe. Não sabe que peixe é. Se é baleia, o que é? Era o quê? Deus indo atrás de Jonas. Deus vai atrás da gente. E aí, eles lá, tudo assustado dentro daquele barco, daquela embarcação, eles perguntam a ele: rapaz, você está louco, você está dormindo aí? De que povo você é? Que região? Quem é o seu Deus? Aí ele confessa: olha, eu sirvo a Jeová, eu sou israelita, eu estou fugindo de Deus, me joga na água que resolve o problema. Os ímpios não quiseram, ficaram até com dó dele. Esse cara é muito humilde, não vamos jogar não. Mas a tempestade continuou. Aí ele falou: se não jogar, vocês vão morrer. Aí eles pegaram e jogaram ele. Como Deus estava atrás dele, enviou o animal catou ele. E aí, pode voltar aquele último que você colocou, aquele último mapa? Jonas vai dar uma volta com Deus no ventre de um peixe. 3 dias. Eu não sei, um ditado que alguém dizia: olha, 1 hora com a pessoa que você ama é 1 minuto. 1 minuto numa chapa quente é 1 hora. Você sentado numa chapa quente. Imagina 3 dias no ventre de um peixe. O peixe já não cheira bem. Agora imagine você lá dentro. Três dias ali. Aí, é isso que Deus é maravilhoso. Ele dentro daquele peixe, vai um dia, vai 2, e o negócio feio, e ele andando, passeando pelo mar, para lá e para cá, dentro daquela... O texto, capítulo 2, explica aí como é que ele estava. No ventre de um peixe, nas profundezas, no coração dos mares. Era a água do mar entrando lá dentro dele, envolvido nas algas, versículo 5, né? As algas se enrolavam na minha cabeça. Quem já foi no Nordeste passear na época de julho, você anda assim na beira da praia, é a época que o mar joga as algas na areia. Então fica assim a areia suja, cheia de algas. E ele foi até a profundeza.
Ele disse que se sentiu dentro da sepultura. Lá no versículo 6. Uma situação terrível. Mas ele, debaixo de desobediência, de incredulidade, até não sei nem se de incredulidade, é de desobediência, porque incredulidade, ele estava fugindo até porque ele cria demais em Deus, falou, eu não vou pregar em Nínive, porque ele vai converter esse povo. Esse povo vai pedir perdão, e Deus ainda vai perdoar, e eu não quero isso. Então até que ele não era incrédulo não, ele cria. Ele estava desobedecendo realmente. E aí entra aqui o que eu falei com vocês, que eu queria contar, entrar em detalhe da história, nem da evangelização de Jonas, mas do clamor de Jonas, da oração de Jonas, a importância da oração. Então Jonas do ventre do peixe chorou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor tampou os seus ouvidos e não me respondeu, e não me ouviu, e virou as costas para mim. É isso que está escrito? Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, né, das correntes e tal. Aí ele vai descrever a situação que ele passou. Mas o que eu quero frisar com vocês, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Certamente ele aprendeu essa oração com os salmistas, porque ele é depois dos salmistas. Quando Jonas está aqui, a maioria dos salmos já tinha sido composto. E muito dos salmos começa assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então Jonas conhecia muito bem os salmos, até porque ele era um profeta. E aí, Deus envia o peixe de volta. O peixe não foi lá em Nínive não, porque não cabe lá, lá é um rio. O peixe devolveu ele aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz que ele viajou 3 dias aí, foi uma viagem aí extensa, até chegar lá em Nínive. E lá tinha chegado a notícia, ó, o profeta que está chegando aí, ele surgiu do mar lá, foi vomitado de um peixe. Aí o povo acreditou, falou, opa, Nínive tinha uma tradição religiosa que ia surgir um profeta vindo da boca de um peixe. E aí o povo, do rei aos animais, todo mundo jejuou, se humilharam e converteram. Então pode apagar aí. Então era só esse detalhe aí, essa curiosidade. Não é de edificação, mas é uma curiosidade. Jonas foi devolvido aqui, ó, aonde o mar, na praia, que aí ele saiu andando para lá. Porque lá em Nínive não tinha mar. Então, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Irmão, preste atenção, Jonas desobediente, fugindo do Senhor, correndo de Deus, fazendo o que Deus não queria. Mas o Deus que Jonas servia era um Deus de misericórdia, que é o Deus que eu e você servimos. Deus estava atrás de Jonas com tempestade e com grande peixe para engoli-lo. Não é porque Deus o odiava, é porque Deus o amava. E não só amava ele, mas amava aquele povo terrível de Nínive. O Deus que você serve é um Deus que te ama de forma tremenda. E às vezes quando nós estamos desobedientes, Ele corre atrás de nós com vendavais, com tempestade, mas não é porque Ele nos odeia, não, é porque Ele quer nos alcançar e nos trazer de volta. E aí, irmã Luciana, mesmo com toda essa desobediência de Jonas, esse desprezo de Jonas pelo seu ministério
e por aquelas cerca de 120 almas que estavam em Nínive, quando Jonas reconheceu o seu pecado, o seu erro, e clamou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua voz. Na sua tristeza, na sua angústia, o seu erro, e agora o vendaval, o ventre do peixe levou ele a uma tristeza, a uma depressão, uma angústia tão grande. Mas lá do ventre do peixe, lá no profundo do abismo, entre algas, sujeira dentro do ventre do peixe ali, ele clamou ao Senhor, na sua tristeza, na sua dor. E o seu clamor não foi em vão. Seu clamor chegou no trono da graça. Porque ele mesmo responde e diz: e tu ouviste a minha voz. Os salmistas eram assim. Quantos salmos Davi diz? Na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a minha voz. Quantas vezes? Eu te pergunto aqui, quantos aqui já esteve em estádio de angústia e clamou ao Senhor e o Senhor te ouviu e te respondeu e te renovou e te fortaleceu, te perdoou, deu um sinal? Então você tem a experiência de Jonas. Não precisa eu falar muito. Em pecado você clama ao Senhor, o Senhor te ouve. Você pede perdão para o Senhor te ouve. Lá no ventre. Hoje nós temos outros estilos de ventre de peixe. Tem as suas lutas, tem as perseguições, tem as solidões, tem os momentos de tristeza, tem os abandonos, tem uma situação muito difícil que você está passando na vida. É o ventre do peixe do século 21. Mas quando você clama ao Senhor, Ele ouve a sua voz. Fazendo uma aplicação para nós, o que nós aprendemos nesse texto? Aprendemos em primeiro lugar que a oração é o caminho para falarmos com Deus. E é o caminho para Deus nos responder. Você quer ver um milagre na sua vida? Ore ao Senhor. Você quer ver Deus falar contigo? Clame ao Senhor do profundo do seu coração. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que mesmo um homem de Deus é capaz de errar. Mesmo um profeta de Deus é capaz de falhar. Então você diz: eu falhei. Você está certo. Eu errei. Mas não é só você não. Até os profetas de Deus erravam. Até os profetas de Deus falhavam. E o que isso nos ensina? Que todos nós somos fracos. Que todos nós somos pecadores. Que mesmo sendo um profeta que tem um livro na Bíblia, falha. Às vezes desobedece. Isso nos ensina que eu e você somos cheios de fraqueza e que falhamos com Deus. Mas também nós aprendemos aqui uma terceira lição, que quando reconhecemos o nosso erro e clamamos ao Senhor, esse Deus é misericordioso para nos perdoar. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Quem já teve a experiência de ter pecado, de ter errado contra Deus, contra a igreja, e você vai lá e clama ao Senhor, contra alguém, e você clama ao Senhor, vai lá e pede perdão para a pessoa, ou se é um pecado que cometeu, você clama ao Senhor e toma uma posição de consertar a sua vida, Deus vem e ouve o seu grito, Deus enxuga as suas lágrimas, Deus levanta você do pó. O texto diz, ele fala assim: o Senhor me ressuscitou da sepultura, o Senhor me tirou da sepultura. Por isso que era uma profecia sobre Jesus. Além dos 3 dias no ventre do peixe, o profeta diz: o Senhor me tirou da sepultura. A sepultura era o ventre, ele estava numa sepultura. Mas Deus, ainda que ele estava morto, Jonas estava morto. Quando a gente sai dos caminhos do Senhor, quando a gente entra pelo caminho da desobediência, a gente fica morto.
a gente desce a uma sepultura. Mas mesmo ali na sepultura, mesmo no ventre do peixe, mesmo abandonado, quando ele clamou e ele gritou, o Senhor ouviu a sua voz. Você já teve essa experiência de Jonas, de na sua angústia, numa falha que você cometeu, num pecado que você cometeu, ou numa desobediência que você cometeu, você chegou, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, eu quero voltar a sentir o gozo, a alegria da salvação, eu quero voltar a cantar, eu quero voltar a pregar, eu quero voltar a fazer a tua obra, eu quero ter a alegria de orar, eu quero ter a alegria de ler a tua palavra, e de repente você vai sendo fortalecido, o Espírito Santo vai te erguendo, o Senhor vai te levantando. Então a terceira lição é que esse Deus de misericórdia ouve o seu grito e ouve o seu clamor. Às vezes um patrão seu não ouve o grito seu, o seu clamor. Às vezes um parente seu próximo não ouve o seu grito, o seu clamor. Às vezes até a igreja, às vezes, não ouve o seu grito, o seu clamor. Às vezes o pastor não ouve o seu grito, o seu clamor. Mas o Senhor ouve o meu grito, o seu clamor, a minha oração, a sua oração, porque esse Deus é um Deus de misericórdia. Então nós aprendemos a lição aqui, que esse Deus, mesmo um profeta, em desobediência, quando ele reconheceu o seu erro, clamou o Senhor ouviu a sua voz. E o levantou da sepultura, quer dizer, estava morto. Meus irmãos, por último aqui, a grande lição é essa: que esse Deus de misericórdia é capaz de levantar eu e você, mesmo morto. Olha, às vezes a gente vacila, mesmo estando no ministério, a gente fica num ministério morto. Quantas pessoas aí a gente está vendo que está por aí morto espiritualmente? Só que tem muitos que não reconhecem, não clamam ao Senhor, não grita, não reconhece, né? As lutas dessa vida, as perseguições, às vezes você não pecou, mas é tanta luta, é tanta perseguição, é calúnia, é as dificuldades do dia a dia, vai te deixando no ventre do peixe, você vai perdendo todas as forças, você vai se sentindo morto. Mas se você abrir a boca voltado para o trono da graça do nosso Deus, Ele vai ouvir o seu soluço, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir o seu grito, e ainda que você esteja morto, o Espírito do Senhor vai te levantar. E não vai te levantar como qualquer um não, vai te levantar como um profeta de Deus. Jonas, ali morto. Aí Deus foi lá, fez o peixe vomitá-lo. Imagina. Mas ele sai dali, mesmo que foi vomitado pelo grande peixe, mas ele sai dali agora de pé, como um profeta de Deus. Entra por uma cidade que a cidade estremece, a cidade mais violenta do mundo na época. Um homem sozinho, sem armas na mão, não era um terrorista com bomba no corpo, nada. Um homem sozinho entrou o portão da cidade dizendo: olha, arrepende vocês de seus pecados, senão o Senhor vai destruir essa cidade. Irmão, chegou no ouvido do rei, ó, tem um profeta aí atravessando a avenida aí, dizendo que Deus vai destruir isso aqui. Gente, põe os animais, o rei fez um decreto para todo mundo confessar pecado, jejuar, pedir perdão. O rei tirou a coroa, tirou a roupa de rei, saiu do trono dele, pôs um saco de cilício, que era um símbolo de humilhação, jogou areia na cabeça e saiu de joelho na rua, junto com o povo, põe os animais para jejuar, vamos tudo clamar a esse Deus. Irmão, um homem só fez uma nação que destruía povos e tribos, um homem cheio do Espírito Santo, após ter confessado e clamado, após estar morto na sepultura, Deus o ressuscitou.
e faz uma nação inteira se humilhar aos pés dele e aos pés do nosso Deus. Que o Senhor Jesus te levante nessa noite, que você clame ao Senhor, que Ele vai ouvir a sua voz, e você vai levantar como um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas também temos que observar, que Deus fez isso com Jonas, porque ele também mudou de propósito. Não adianta você querer levantar, se não mudar de propósito. Jonas mudou de propósito. Jonas não continuou desobediente, chegou lá em Jope e pegou outro barco para outro lugar, não. Ele mudou de propósito. Por quê? Porque o verdadeiro clamor, o verdadeiro arrependimento é mudança de propósito. A palavra arrependimento é mudança de propósito. É você estar indo para cá. Opa, eu me arrependi. Aí eu vou para cá. Você está indo para o norte. Opa, me arrependi. Você vem para o sul. Arrependimento, no seu original, quer dizer mudança de ideia, mudança de vida, mudança de coração, mudança de propósito. Então não adianta você clamar ao Senhor: Jesus, tem misericórdia de mim, estão me perseguindo, mas você não muda de propósito. Você não se humilha, não muda de propósito, não faz um novo propósito com Deus. Jonas fez um propósito com Deus: Senhor, pode mandar eu de volta aqui que eu vou para lá mesmo. E ele foi. E 120 mil pessoas se converteram ao Senhor. Tanto é que aquela geração Deus não matou. Deus veio destruir Nínive 100 anos depois, que era outra geração, quando o profeta Naum profetiza e diz: agora eu vou destruir vocês. E aí destruiu mesmo. Veio a Babilônia, engoliu eles, matou todo mundo. Mas isso aí foi 100 anos depois, que era outro povo, outra geração. Mas aquele povo ali ouviu a voz de Deus. E aquele profeta que estava, ele mesmo declarou: eu estava como numa sepultura. Mas o Senhor o levantou. A última lição que eu deixo aqui é essa, que nós refletimos e aplicar para a nossa vida. Para Deus ouvir o nosso grito, o nosso clamor, tem que ter um novo propósito de caminhada, um novo propósito de jornada, um novo propósito de objetivo, que senão esse clamor, esse grito não vai chegar perante o Senhor. Vamos ficar de pé?